Vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em Ciências Econômicas pela UFMG, fiz mestrado também na UFMG em Demografia e estou no meu último ano de doutorado também em Demografia. É importante falar que eu sou bolsista do CNPq e ao longo desses últimos 8 anos, desde a minha formatura, eu venho trabalhando com avaliação de políticas públicas em saúde, mortalidade, técnicas demográficas e projeção populacional. E, para além disso, né, sou uma mulher negra e feminista, viciada em café, sou colecionadora dos memes mais antigos da internet e já peço desculpa porque vai ter vários deles por aqui. E por mais que eu trabalhe com projeção de mortalidade e técnicas estatísticas, eu sempre leio as previsões astrológicas todos os dias. E, acima de tudo, eu acredito muito que a ciência e o conhecimento são capazes de mudar a realidade das pessoas, assim como mudou a minha realidade. E por isso que eu fico muito honrada de estar aqui compartilhando todo o meu conhecimento com vocês. Então, para a gente começar, o título da minha apresentação é Análise de Microdados da PNAD usando R. Então, eu quero primeiro nivelar o nosso conhecimento e falar, então, o que é microdado? Vamos lá discutir o que é uma microdado, afinal de contas. O microdado, ele consiste no dado no seu menor nível de desagregação, seja esse dado vindo de uma pesquisa, uma avaliação ou de um exame. Então, aqui a gente já teve vários exemplos de microdados. A gente teve na apresentação da Thaís os microdados das eleições com a menor unidade de desagregação foram os eleitores, os partidos e os candidatos. E a gente também teve na apresentação da Luísa o microdado para as escolas e para os alunos. Então, isso é importante falar porque a gente não está trabalhando com microdado só a nível individual. A gente pode ter uma escola como microdado, uma empresa como um microdado. E qual que é a vantagem, então, da gente usar o microdado e não usar tabelas prontas, por exemplo, que estão disponíveis no site do IBGE ou no site do Ministério da Educação? A vantagem é que, por meio de uma linguagem de programação, a gente pode criar o nosso próprio banco de dados, tabelas, gráficos, mapas, enfim. A gente não fica refém da análise que outra pessoa já fez e a gente consegue inúmeras outras análises que vão estar coerentes com o nosso objetivo de pesquisa. Então, agora eu vou falar um pouquinho da PNAD, e aí eu peço que vocês fiquem comigo, não desistam. Vai ter uma parte um pouco teórica para a gente entender um pouco como que a PNAD funciona, e depois a gente vai para uma parte super prática que eu vou mostrar para vocês como a gente pode extrair esses dados da PNAD usando o R, os pacotes que a gente pode usar, e também um pouquinho da análise descritiva, só uma introdução de como fazer uma análise descritiva no R, mas que já ajuda bastante vocês a deslancharem nessa área, tá? Então, PNAD é a sigla para Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e essa pesquisa foi implementada aqui no Brasil com o intuito de ser um sistema de pesquisas por amostra probabilística de domicílio. E a grande finalidade da PNAD é produzir um conjunto de informações básicas para o estudo e desenvolvimento socioeconômico do país. Essa que está em roxinho aqui é porque é a definição do IBGE do objetivo da PNAD, tá? E, de fato, o que acontece é que, ao longo da sua história no Brasil, a PNAD vem se constituindo como um importante instrumento de formulação, validação e avaliações de políticas públicas. E aí, o mais legal é que a gente pode usar os dados da PNAD junto com dados de outras pesquisas. Então, de novo, trazendo a apresentação da Luísa, a gente pode usar várias informações que a gente tem na PNAD de educação, de nível socioeconômico, e combinar isso com informações a nível estadual, por exemplo, das escolas. A PNAD hoje em dia, aí a gente vai eu vou mostrar nos próximos slides que houve algumas variações metodológicas ao longo do tempo, mas hoje em dia, a unidade de análise da PNAD são indivíduos residentes de domicílios particulares ou em domicílios coletivos, nas áreas urbanas e rurais de todo o país, de todo o território nacional. E é importante falar isso porque a gente sabe que uma parcela da população vai ficar de fora dessa pesquisa. E atualmente ela tem representatividade para o Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas que contêm os municípios das capitais e os municípios das capitais. E por que isso é importante? Às vezes a gente quer, por exemplo, analisar um município específico. Se esse município não for uma capital, com a PNAD a gente não consegue fazer isso, tá? Então a gente consegue usar a PNAD para o Brasil, para grandes regiões,
unidades da federação e, por exemplo, as regiões metropolitanas das capitais. Então, eu consigo analisar região metropolitana de Belo Horizonte, consigo analisar Belo Horizonte, mas não consigo analisar Betim, Contagem, e também não consigo analisar outras regiões metropolitanas que estão espalhadas pelo território que não contém as capitais. E todo o planejamento e execução da PNAD é feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Aí um pouquinho do panorama do histórico da PNAD, na verdade, as pesquisas domiciliares em toda a América Latina, elas vêm de meados da década de 1960, quando surgiu a necessidade de ter informações periódicas para esses países. E aí, junto com o Projeto Atlântida, que ele propôs formar e capacitar técnicos por toda a América Latina e Caribe, a gente tem, em 1967, o início da PNAD no Brasil. E só em 71 que esses levantamentos passaram a ser anuais. Então, a gente aí tem uma série histórica de pesquisas que vão acontecendo praticamente todos os anos, desde 1971. Em 73, ela passa a cobrir regiões Nordeste, Sudeste, Sul e apenas a região urbana das regiões Norte e Centro-Oeste. E aí a gente vai passar por uma série que a gente vai ter algumas descontinuidades. Então, em 74 e 75, a PNAD para o desenvolvimento da Pesquisa Nacional da Despesa Familiar, que vai dar origem depois à Pesquisa de Orçamento Familiar, que é também conhecido como POF. Em 91, ela para a realização do censo demográfico, e ela vai parando em todos os anos de censo demográfico também. Em 94, por escassez de recursos do IBGE, a gente também não tem PNAD, e aí, a partir de então, ela começa a ter uma certa continuidade. E só em 2004, a PNAD passa a cobrir todo o território nacional. E aí é super importante falar isso, porque às vezes a gente quer comparar 20 anos de história, e muitas vezes a gente esquece que a região rural do Norte e do Centro-Oeste estava de fora da PNAD até 2004, tá? E aí, em 2007, tem a implementação do sistema eletrônico, então a PNAD passa a ser feita eletronicamente, não mais em papel. Então, até 2007, todos os questionários eram em papel. Em 2013, a gente tem a realização da Pesquisa Nacional de Saúde. Então, a pesquisa suplementar de saúde, ela deixa de fazer parte da PNAD e as duas vão acontecendo ao mesmo tempo. E em 2016, a PNAD, como a gente conhecia, ela acaba e a gente começa a ter a PNAD contínua. E aí eu vou falar um pouquinho mais da PNAD contínua lá na frente. E em 2020, por causa da pandemia de coronavírus, acontecem várias coisas. A primeira coisa é que até a segunda semana de março, a gente tinha pesquisa correndo em campo, a PNAD contínua acontecendo, e ela é interrompida por causa da pandemia, e os inquéritos passam a ser por telefone. E para pessoas como eu, que adoram analisar a metodologia e quais as limitações de usar algum tipo de metodologia ou outra, isso vai ser um experimento natural super interessante, porque a gente tem parte da PNAD acontecendo presencial e parte por telefone. Então, a gente consegue comparar um pouco quais são as diferenças de fazer uma coisa e outra. E, além disso, também por telefone vai acontecer, como aconteceu já, a PNAD Covid, que é uma outra pesquisa especial da PNAD para investigar sintomas de Covid-19, atendimento de Covid-19, e tem uma parte gigantesca sobre trabalho, home office, afastamento. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou colocar no material suplementar para vocês uma entrevista com o professor Eduardo Rios Neto, que é o diretor de pesquisa do IBGE, que ele detalha bem a PNAD Covid e todos os quesitos que estão nessa pesquisa suplementar, tá? Bom, então, considerando que a PNAD, ela vem desse esforço internacional de criar pesquisas periódicas para toda a América Latina e Caribe, não só o Brasil conseguiu desenvolver uma pesquisa dessa, como diversos outros países. Então, aqui a gente tem todos os países que eu saiba que tenha esse tipo de pesquisa na região. E também no material suplementar eu vou disponibilizar para vocês um site de um projeto super legal que, além de divulgar e disponibilizar os dados para todas as pesquisas que parecem um pouco com a PNAD, que são as encostas de hogares para os países de língua espanhola, ele
ele faz o esforço de compatibilizar essas pesquisas. Então, ele já faz algumas correções para que os quesitos de diferentes países sejam compatíveis, que a gente consegue fazer uma análise comparativa em diferentes países também. Bom, vamos falar então quais são os principais quesitos da pesquisa básica da PNAD. A gente tem características de habitação, características demográficas gerais, que é sexo, idade, raça, e status conjugal, status da família. A gente tem características de migração, características de fecundidade feminina, características de educação, características de mercado de trabalho e rendimento. E aí eu coloquei aqui para vocês terem uma lista de todos os quesitos que são investigados. Obviamente eu não vou falar todos eles aqui, mas é para vocês terem um roteiro. Lembrando que cada quesito desses pode, na verdade, ser composto por várias perguntas. Então, para você conseguir, por exemplo, a idade, você tem o dia que a pessoa nasceu, o mês que a pessoa nasceu, o ano e a idade calculada pelo IBGE, tá? Então, cada um desses quesitos, ele pode se desmembrar em várias perguntas. Aí aqui são os quesitos de trabalho e rendimento. E aí, rapidamente também, eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de ter pesquisas suplementares e pesquisas especiais. A PNAD tem esse questionário básico com esses quesitos que eu falei anteriormente, mas tem outras pesquisas que são necessárias se fazerem para aprofundar em determinados temas. Quando isso pode ser de interesse e com interesse interligado com o questionário básico, isso vai acontecer na forma de pesquisa suplementar. Quando é uma pesquisa que exige muito mais complexidade e ela precisa de um esquema de amostragem distinto, essa pesquisa vai ser uma pesquisa especial. E aí aqui também coloquei para vocês terem como roteiro a listagem de todas as pesquisas suplementares que aconteceram até o fim da PNAD, o início da PNAD contínua, que vai até 2013, a última pesquisa, e também coloquei a listagem de pesquisas especiais. O legal dessas pesquisas, se eu vou voltar um slide, é porque a gente também tem muita informação que pode ser associada com outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem um suplemento especial para aspectos complementares de educação, a gente tem acesso a transferências de renda e programas sociais, trabalho infantil, que tem tudo a ver com o que a Luísa apresentou anteriormente, né? E além disso, a gente também tem alguns suplementos que vão acontecendo de forma periódica, como, por exemplo, o da saúde. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, mas aconteceram 3 suplementos de saúde ao longo do tempo, então a gente consegue comparar a evolução das características de saúde da população. Laila, quando eu estiver quase batendo o tempo, você me avisa, por favor. De boa, vai no seu tempo aí. Atenção. Ao longo do tempo, a PNAD ela passou por várias atualizações metodológicas, seja ela no plano amostral, na abrangência territorial, que a gente já falou, como também na conceituação de alguns aspectos, em consonância com as recomendações internacionais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao comparar diferentes quesitos e ou até mesmo o mesmo quesito ao longo do tempo, porque isso pode sofrer, sim, mudanças e a gente pode achar que é a mesma coisa quando não é. Aí eu trouxe um exemplo, como eu trabalho com saúde, eu trouxe um exemplo da saúde, mas acho que ele é ótimo para ilustrar isso. A gente tem nos suplementos da PNAD uma pergunta sobre condições crônicas. E aí, em 98 e em 2003, a gente pergunta para o entrevistado se ele tem a doença. Então, por exemplo, tem hipertensão? E ele responde se sim e não. Em 2008, a gente passa a perguntar se algum profissional de saúde ou médico disse que ele tem hipertensão. E em 2013, por mais que já tenha saído da PNAD, mas a gente consegue comparar, muda totalmente o quesito. Então, o quesito vai ser o seguinte. Primeiro pergunta para o senhor ou para a senhora se ele já teve a pressão dele medida. E se ele nunca teve a pressão dele medida, ele não vai responder se ele já teve diagnóstico ou não. Porque se a pessoa nunca mediu a pressão, não faz sentido perguntar isso. E aí, se a pessoa alguma vez já teve a pressão aferida, ele sim vai responder o quesito se algum médico deu o diagnóstico. E um outro avanço é que para as mulheres pergunta se foi só durante a gravidez. Então a gente consegue também captar quando é só uma condição aguda em decorrência da gestação ou se é uma condição crônica de fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode comparar? Pode. Mas levando em consideração que os quesitos eles mudam. E eles mudam para se tornar mais apropriados. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está analisando.
Bom, e aí uma grande limitação da PNAD, que todo mundo sempre falou, eu lembro quando eu era estudante de graduação, a gente sempre falava disso, que é a questão da longitudinalidade. O que acontece? A gente não tinha até então uma pesquisa grande no Brasil que conseguisse acompanhar os indivíduos ao longo do tempo. Então, a gente não conseguia trabalhar com ciclo de vida. Em outros países, a gente já tinha isso, mas no Brasil, não. A gente tinha alguns esforços de algumas pesquisas independentes que acompanhavam uma amostra muito pequena e que não era representativo da população como um todo. E aí, como eu falei, em 2015 para 2016, a PNAD, como a gente conhecia, foi extinta e a gente começou o que a gente chama de PNAD contínua. Aqui eu estou falando PNAD, uma ou outra, sem fazer distinção. Mas quando vocês forem procurar nos materiais do IBGE, especialmente, eles fazem uma distinção muito clara do que era PNAD e o que é PNAD contínua. E agora, com a PNAD contínua, a gente consegue avaliar flutuações trimestrais e a evolução de curto, médio e longo prazo da força de trabalho, especialmente, mas de outras características socioeconômicas também. Então, agora, a pesquisa ela vai ter uma característica mensal, trimestral, anual e variável. A variável aqui são suplementos que eles vão entrar e sair de acordo com as necessidades do governo, de planejamento ou de monitoramento de políticas. E aí, para a gente acabar um pouco dessa parte mais teórica e começar a pôr a mão na massa, eu quero deixar muito claro, para mim essa é a parte mais importante da apresentação, que é discutir a questão do desenho amostral complexo. E aí vamos pensar em duas regiões. Peguei um exemplo bem simples, mas para a gente entender. Na região A, a gente tem X pessoas. E na região B, a gente tem 3 vezes o número de pessoas da região A. Se a gente entrevista uma pessoa em cada uma dessas regiões, vocês concordam comigo que na região A, as pessoas vão ter peso 1 e na região B, a gente vai ter peso 3? Quando a gente vai calculando uma média para o Brasil inteiro, as pessoas que foram entrevistadas na região B, elas têm que ter um peso maior do que da região A. Simplesmente porque a população da região B representa mais a população brasileira do que a da região A. Isso pode parecer óbvio para a gente falando assim, mas quando a gente está fazendo a análise, muitas vezes a gente esquece de ponderar os nossos dados pelo peso amostral. E quando a gente não pondera pelo peso amostral, a gente está falando que não importa. A gente está falando que uma pessoa em São Paulo, por exemplo, tem o mesmo peso de uma pessoa de uma cidade no interior de Roraima. E né, a gente sabe que não, que uma pessoa em São Paulo, ela proporcionalmente representa mais a população brasileira, em termos demográficos, do que uma pessoa no interior de Roraima. Então, ponderar pelo peso é fundamental. Só que seria fácil se fosse só o peso. A pesquisa da PNAD, na verdade, ela não calcula só o peso, ela faz um desenho de amostragem complexo, que é um desenho como se fosse uma probabilidade condicional. Então, a sua chance de ser sorteado depende da chance do seu domicílio ter sido sorteado, que depende do seu conglomerado ter sido sorteado, que depende da chance do seu extrato ter sido sorteado. E aí, uma coisa que é importante falar, que geralmente a PNAD ela para no domicílio, tá? Então, a gente tem 3 níveis de estratificação, mas para alguns suplementos, dentro do domicílio, a gente também sorteia o indivíduo. Então, a gente não basta só ponderar pelo peso, a gente tem que ponderar por todos os estratos, tá? E é isso que a gente chama de desenho amostral complexo. Eu não vou entrar em detalhes desse desenho amostral complexo, porque também tem muito rigor estatístico, mas também no material suplementar vai ter um artigo explicando isso em detalhes, tá? Então, vamos para a parte que eu acho que está todo mundo interessado em saber, tá, como que eu faço isso no R? Primeira coisa que é super importante é a gente saber que a gente vai estar sempre trabalhando com 4 arquivos. Mesmo quando a gente está dentro do R e que a gente não vê 4 arquivos, a gente tem 4 arquivos na nossa cabeça, tá? Primeiro é o questionário, depois a gente tem o dicionário de dados, o arquivo de armazenamento e o script. E o script a gente faz em qualquer linguagem, qualquer software, mas eu particularmente prefiro R, né? E aí, muitas vezes a pesquisa não vai ter um questionário. Quando a gente pega, por exemplo, as PNADs da década de 70, muitas vezes a gente não vai conseguir, a gente não vai ter acesso ao questionário.
Quando eu fiz a minha monografia, eu tive acesso aos questionários e aos dicionários em papel, que estavam escondidos numa biblioteca lá no UFMG, e eu peguei e fui fazendo, tá? Então, se você não tem um, pelo menos o dicionário é importante você ter. E eu vou mostrar por que agora. Vamos começar com um problema de pesquisa, que é um problema bem simples, na verdade, que é só para a gente exercitar, e que tem muito a ver com o que a Laila acabou de falar. Em 2017, existia alguma diferença, e essa diferença era estatisticamente significativa, de salários de homens e mulheres no Brasil? Então, vamos começar, tá? Então, como que a gente começa no R? Aí eu já vou pedir desculpa para vocês, que a ideia era a gente ir realmente pro R e pôr a mão na massa, mas os dados da PNAD são muito grandes e a gente ia demorar muito tempo ficar esperando o R processar. Então, eu fui dando como se fosse um print de cada uma das etapas para mostrar para vocês, e a gente vai passando aqui, mas também no material suplementar vai ter todo o script, todos os dados, então quem quiser rodar e depois tiver alguma dúvida pode me procurar. Como eu sempre começo? Eu começo sempre limpando os objetos do meio ambiente, e aí o comando para fazer isso é esse daqui, tá? Outra observação importante, eu estou usando ou o RStudio ou o RStudio Cloud. Por que eu gosto sempre de limpar? Primeiro, porque você não corre o risco de puxar alguma coisa, algum arquivo errado. E outro, que como a PNAD é muito pesada, eu quero que tenha menos coisas possíveis no meu ambiente para me dar até um pouco mais de velocidade de processamento, tá? Depois eu defino o diretório. O diretório é onde estão todos os meus dados, meus scripts, eu coloco tudo aqui. E depois eu vou instalar os pacotes. E aí a gente primeiro instala o pacote com o comando install packets e o pacote que a gente quer, e depois a gente tem que pedir para carregar a biblioteca, tá? Para essa apresentação, eu tentei colocar o menos de pacotes possíveis e tentar usar mais o que já vem no default do R, o R Basics, como as pessoas costumam falar. Então, por isso que eu só coloquei esses 3 pacotes. O pacote de leitura de dados do IBGE, porque vocês vão ver que facilita muito a nossa vida. O pacote de survey, para a gente fazer a ponderação lá pela amostragem complexa. E o ggplot só para a gente fazer uns gráficos mais bonitinhos, tá? Bom, então vamos lá. Antes de a gente começar na PNAD de 2017, eu quero mostrar só um detalhe da PNAD de 2014, porque da PNAD básica para a PNAD contínua, o IBGE melhorou muito a forma de tratamento dos dados. Então, hoje em dia, a gente tem muito menos trabalho para fazer as coisas. Mas se você for trabalhar com um dado que nem é tão antigo assim, estou pensando em PNAD de 2014, 2015, você precisa de tratar esses dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o dado que a gente vai analisar. Então, eu já vou fazer a extração dos dados, vou mostrar para vocês como que eu fazia à mão, antes de ter pacote. E eu acho que funciona muito para a gente entender a intuição do que o R está fazendo quando a gente está trabalhando com pacote também, tá? Então, vamos lá. Por que o dicionário é importante? Com o dicionário, eu vou conseguir saber exatamente onde que está o dado e qual dado que eu vou extrair. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a variável de sexo. Eu sei que no meu arquivo de armazenamento, a variável de sexo, ela começa na posição 18 e ela ocupa uma casa. Enquanto a idade do morador começa na posição 27 e ela ocupa 3 casas, tá? Além, obviamente, de eu saber o que significa cada uma das categorias, tá? Isso aqui é só um recorte do dicionário. Coisa importante, aqui, no rendimento dos trabalhadores, tá? É rendimento mensal de todos os trabalhos para pessoas maiores de 10 anos. Começa na posição 714, ocupa 12 casas, e o mais importante que aqui, na PNAD 2014, quem não declarava vinha como 999999, tá? E aí, o que eu faço? Eu já pego todas as variáveis que eu quero extrair e monto essa esqueminha no R só para me facilitar na hora de gerar o comando. Então, eu venho com todas as variáveis que eu quero, coloco o início dela e o tamanho. E aí, quando a gente faz à mão, que a gente não faz no pacote, é um pouco chato, porque a gente teria que, teoricamente, colocar todas as variáveis uma debaixo da outra. Como a PNAD tem muitas variáveis, um macetezinho que a gente dá é fazer uns skips. Quando a gente coloca um skip, a gente não vai ficar cortando todas essas variáveis.
Então, por exemplo, entre se trabalha ou não trabalha e rendimento, tem várias variáveis, e aí eu não estou interessada nelas, então eu ponho elas todas no skip e falo assim que depois eu vou tirar tudo que tiver nesse skip aí, tá? E aí vocês vão entender agora por que eu faço esse esqueminha, porque ele vai me facilitar lá no comando. Vamos lá, então. Na função readFWF, a gente lê um arquivo de armazenamento que está em TXT. Como que eu vou fazer isso? Eu vou gerar um objeto, que eu estou chamando de pessoas 2014, lendo, falo qual que é meu arquivo é pessoas 2014.txt, que está naquele diretório que eu defini. E aí agora aqui eu vou falar onde que é para ele cortar. Então eu falo que primeiro ele corta no 4, depois o 4 ele vai cortar no 8, depois no 3, depois no 2. Ou seja, o que eu estou fazendo é pegando esses tamanhos aqui e cortando eles até chegar no final, tá? Você não precisa de fazer. Quando você parar na sua última variável, você não precisa de chegar lá no final, não. Ele entende que você parou ali. Mas eu tenho que ir colocando uma a uma dos cortes, do tamanho que importa, tá? Então, eu venho colocando todos os tamanhos aqui e depois eu coloco qual que é o nome que cada uma dessas variáveis que foram geradas entre esses tamanhos vão ter. Então, por exemplo, a primeira variável que começa no 1 e que tem tamanho 4 é o ano. A segunda, que começa em seguida, que tem tamanho 8, é o controle. A terceira, que tem tamanho 3, é a série. E assim por diante. E aí depois, só para ficar limpo e que a gente conseguir tirar os skips, eu dou um subset nessa base de dados que eu gerei, pedindo para selecionar as mesmas variáveis sem os skips. Então, as variáveis de skip saem da minha base. E aí, agora vamos analisar as 10 primeiras linhas. Essa foi uma prática que o RLayers me trouxe, de não ficar abrindo a base de dados para ver e olhar as 10 primeiras linhas. E aí, quando a gente olha as 10 primeiras linhas, a gente vê que tá bonitinho, olha. A gente tem o ano, tem controle, tem o número de série, sexo, idade, se trabalha ou não trabalha, rendimento. E aqui, né, uma criança de 1 ano, ela não é investigada pelo trabalho e ela não é investigada pelo rendimento. E aí, qual que era uma limitação dessa PNAD? A gente tinha a PNAD de pessoas e a PNAD de domicílio. E as informações para a gente construir a amostra complexa estavam na PNAD de domicílio. Então, a gente tem que gerar uma PNAD, o arquivo de pessoas, o arquivo de domicílios e depois juntar os dois. E a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu selecionei controle série, porque controle e série são os números de referência do domicílio, que vai me fazer juntar a pessoa no banco de pessoas com o domicílio dela no banco de domicílios. E aí eu coloquei as variáveis para o peso amostral. E eu vou me explicar depois direitinho como faz o peso amostral, tá? Fiz o mesmo esqueminha e fiz o mesmo comando, tá? É o readFWF, pedindo para identificar o banco de domicílio lá no meu diretório, definindo os cortes, definindo os nomes e depois eu tiro os skips. E aí, de novo, analisei as 10 primeiras linhas, vi que tá tudo ok. E aí, agora o que a gente vai fazer é juntar, então, esses dados. A gente vai pegar as informações dos domicílios e levar elas até os indivíduos. E aqui eu tô pegando só as informações para fazer o peso amostral, mas a gente tem muitas informações legais no banco de domicílios. A gente tem informações sobre condições da moradia, esgoto, água, acesso a telefone, computador, enfim. A gente pode pegar várias informações nos bancos domiciliares para a gente combinar com as informações individuais. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai dar um merge do banco de pessoas com o banco de domicílio, e aí a gente vai determinar que a ligação vai ser como ano, controle, série. Eu sempre gosto, eu acho que é uma boa prática manter a variável de ano e fazer o merge por ela também, para a gente, sem querer, a gente pode colocar lá, quando você está fazendo muitas PNADs ao mesmo tempo, de vários anos, muitas vezes, sem querer, você troca o nome de uma para outra, ou você fica copiando e colando e muitas vezes esquece de substituir. Então, isso me dá garantia que eu não vou estar misturando 2013 com 2014, com 2015, por exemplo, tá? E aqui tem um pequeno errinho que eu vou arrumar para quando eu enviar o material, que aqui não é para a gente ligar todo mundo com todo mundo, não. Aqui eu quero que a gente mantenha
todas as pessoas e que eu ligue os domicílios a ela. Então, aqui tinha que ser all.x, porque x é a primeira base, igual a true. E, de novo, eu analiso as 10 primeiras linhas para ver se está tudo ok, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que é o que eu falei, né, que eu acho que é o... Por que eu trouxe esse dado? É porque eu quero entender um pouco melhor das limitações da PNAD antes da PNAD contínua com vocês. Então, eu pedi um summary do rendimento. Então, eu fiz summary PNAD 2014, rendimento, e eu coloquei exatamente a saída do R, tá? Eu não fiz uma tabela bonita, porque eu quero que vocês vejam como que sai. E aí, a gente tem um máximo, o 9999. Não dá para trabalhar com esse 999, a gente precisa recodificar ele. E aí eu fiz um ggplot para vocês verem que isso para mim nem é um gráfico. Eu sei que tá pequeno, mas eu deixei marcado para vocês verem aqui que aqui é o 999 e que ele atrapalha totalmente a minha análise. Se a gente mantém o 999, todas as minhas estatísticas vão estar erradas. Minha média está errada, minha mediana, meus intervalos interquartílicos. Então, não dá para trabalhar com o 999. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa a gente vai selecionar só as pessoas maiores de 10 anos e as pessoas que trabalham. E por que eu sei disso? Porque eu olhei o questionário e o dicionário antes. E eu sei que essa pergunta é feita só para pessoas maiores de 10 anos e que trabalham. Eu poderia não selecionar. Eu poderia simplesmente colocar, recodificar isso para mim, sim. Mas aqui, como que eu queria mostrar outras opções de formas de fazer as coisas, outros comandos, eu resolvi excluir, tá? Então, o que eu vou fazer basicamente aqui, eu vou selecionar as informações da PNAD 2014, no objeto PNAD 2014, falando que todo mundo que tem idade maior que 10, que trabalha e todas as variáveis, tá? Quando eu coloco vírgula e não coloco nada, eu quero todas as variáveis. E eu sei que trabalho é 1 porque eu olhei no dicionário. E eu vou ficar falando do dicionário porque é muito importante e a gente está cada vez mais perdendo a prática de olhar o dicionário e o questionário. E além disso, eu vou transformar o 999 em missing. Como eu vou fazer isso? Eu coloco PNAD 2014, rendimento e falo se rendimento é igual a 9999, transforma em NA. Se não, continua a variável de rendimento. E aí aqui a gente tem, de novo, o summary dessa variável, e aí a gente vê que a média agora é 1.670 e o máximo é de 333 mil. Isso é renda mensal do trabalho. Agora parece que está melhor, mas ainda assim a gente tem muito outlier. Esses 330 mil claramente um outlier, mas mesmo ao longo da distribuição, a gente tem muito outlier e a gente não consegue ver muito bem o gráfico. E aí eu fiz uma brincadeira que foi cortar nos 500 mil, só para a gente ver, para mostrar para vocês como que faz. A gente faz do mesmo jeito que a gente fez com 99. Eu coloco que todo mundo, que o rendimento é maior do que 500 mil para virar NA, se não manter rendimento. Mas cuidado, isso aqui é uma análise só para fins acadêmicos. Quando a gente vai fazer isso na vida real, a gente precisa de fazer uma análise de pontos influentes. Mas isso é uma aula inteira, então eu não vou falar aqui, mas eu sugiro que vocês procurem uma literatura sobre pontos influentes para você saber quais os pontos que você pode tirar ou não da sua análise. E aí, tirando eles, a gente vê que a nossa média muda pouco, mas a gente já consegue ver um pouco melhor. Ainda tem muito ponto influente, eu ainda mexeria um pouco mais. Eu tenho critérios que eu adoto quando eu preciso de fazer isso, mas eu acho que varia de área, varia muito do objetivo. Às vezes você está mais interessado na cauda superior, às vezes está mais interessado na cauda inferior, então varia muito de caso a caso. Mas isso aqui, eu só estou mostrando para vocês qual que é uma boa prática de análise dos dados da PNAD, tá? Agora vamos para a PNAD 2017. Primeiro eu vou fazer a extração de dados, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui mais, mas eu estou fazendo a extração de dados do mesmo jeito que eu fiz antes, usando esse read FWF. Então, eu seleciono o meu arquivo, faço os cortes e seleciono os nomes. Depois, eu faço o subset para tirar os skips.
Qual que é a vantagem da PNAD contínua? É que eu não preciso mais fazer os merges entre as variáveis de domicílio e as variáveis de pessoas. Já está tudo num banco só. Mas isso vai ficar muito mais complexo porque agora a gente tem essa pessoa ao longo do tempo. Então, eu tenho a pessoa no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Porque essa pessoa vai ser entrevistada várias vezes. E isso é muito legal. Só para dar uma intuição aqui, que eu acho que talvez ficou faltando, isso é muito importante para a gente analisar ciclo de vida. A gente, por exemplo, quando a gente pega uma pesquisa num ponto do tempo só, por exemplo, hoje, numa situação de pandemia e crise econômica, a gente não sabe, por exemplo, se a pessoa que eu estou entrevistando hoje já estava desempregada ou não. Ou quais eram as características dela antes, porque eu até posso perguntar quanto tempo você está desempregado. Mas isso é complicado, isso fica... É vago. Quando você pergunta para a pessoa ao longo do tempo, a gente consegue ter muito mais noção do ciclo de vida dessa pessoa e quais variáveis estão influenciando, por exemplo, a obtenção do novo emprego, ou ela ter sido demitida no momento de pandemia. Então, a análise contínua é fantástica, realmente. E agora, a gente consegue fazer ela com a PNAD contínua, mas é muito mais complexo o processamento de dados. Aqui a gente vai trabalhar com a visita 1, só para eu mostrar para vocês como que funciona a questão do plano amostral complexo mesmo, tá? Mas a ideia do merge é a mesma ideia da junção lá da PNAD 2014. Então, vamos lá. Agora a gente tem a variável de rendimento na PNAD 2017, que eu extraí do mesmo jeito, e fazendo a primeira análise descritiva dela, só para a gente ver como que ela tá, se tem missing, se não tem, se tem alguma coisa estranha, porque a gente já vê que a gente tem uma média de 1.864 e que o valor máximo é de 150 mil. Então, qual que é a vantagem da PNAD contínua? Eles já corrigem, eles já não colocam o 999, eles já colocam missing. E a gente tem uma quantidade de missing até expressiva. Isso vai facilitar muito as nossas análises, isso facilita muito o nosso processamento de dados. A gente não perde tanto tempo mais corrigindo o dado. Mas a gente sempre tem que olhar, porque talvez é um pulo que a gente está desconsiderando, às vezes é algum detalhe que a gente tem que fazer, algum recorte, ou uma metodologia que muda de um ano para outro. Então, cuidado. Sempre faz um summary, olha como sua variável tá, faz um box plot e aí sim parte para frente. E aí vamos então para o plano amostral complexo. Como que a gente faz? A gente vai definir aqueles diferentes extratos que eu falei com vocês, que primeiro é o conglomerado, depois o extrato, depois o domicílio. Então, é isso que a gente faz. O que a gente faz? A variável, a gente tem dentro do pacote de survey, tem um comando chamado SVYDesign. A gente vai definir um objeto que vai ser esse desenho por esse comando e a gente vai colocar os parâmetros de acordo com as variáveis que a gente tem na base de dados. Então, meu conglomerado vai ser a variável de UPA. O meu extrato, eu chamei de extrato. Minha variável de peso, eu chamei de peso. Meu banco de dados é PNAD 2017. E quando a gente faz nest igual a true, é porque dentro de cada extrato, a gente tem a UPA variando de 1 a N. Então, eu tenho várias UPAs em extratos diferentes com valor 1, com valor 2, com valor 3 e assim por diante. Então, eu preciso de avisar para ele que não é porque duas pessoas de UPA igual a 1, elas estão no mesmo extrato. Elas podem estar em extratos diferentes. Então, é isso que ele está fazendo, tá? E aí, quando a gente roda isso daqui, a gente consegue definir o nosso plano amostral complexo. E aí, para quem já está acostumado a mexer com dado no R, agora vai ficar muito diferente. Porque para a gente fazer as estatísticas básicas, a gente tem que avisar que a gente está trabalhando dentro do pacote survey. Então, vamos fazer renda média, tá? Como que a gente vai fazer renda média? A gente vai usar o comando SVY by. A gente avisa que a gente quer a média de quê? Do rendimento por sexo, usando o desenho amostral que eu defini anteriormente e pedindo para tirar os missings, tá? E aí aqui ele me dá, então, que rendimentos dos homens em 2017 era de R$ 2.303 e o das mulheres era R$ 1.809.
Detalhe, aqui a gente está trabalhando com o quê? Rendimento médio do trabalho. Sendo que aqui a gente está pegando só as pessoas empregadas. E como a Laila já falou anteriormente, a taxa de ocupação das mulheres também é menor do que a dos homens. Então aqui a gente está pegando pessoas ocupadas, tá? E ainda assim tem diferença salarial. E eu quero saber se essa diferença é significativa ou não. Então, para isso, a gente vai usar o comando de teste de média. Então, também a gente vai usar SVYT-teste do rendimento por sexo, usando o plano amostral que eu defini e tirando os missings. E aí, a saída é essa daqui, chamar atenção porque a diferença salarial é de quase R$500 e ela é estatisticamente significativa. E aí agora, para acabar, eu vou falar um pouquinho sobre o pacote. O pacote que foi criado para a gente extrair os dados da PNAD contínua, ele veio para salvar a nossa vida. É muito mais rápido, eu não tenho que ficar mais preocupado se eu estou acertando exatamente o tamanho da variável, se eu estou fazendo aqueles cortes certinho, porque ele já vai extrair tudo para a gente. Eu gosto de mostrar um pouco como que a gente fazia antes, porque eu acho que dá uma intuição de como que o pacote faz, para a gente entender o que a gente está fazendo e não só rodar uma linha e apertar um clique, né? E a gente pode fazer essa extração de duas formas, online e offline. Então, se você já sabe, por exemplo, que você vai estar com uma internet um pouco mais ruim, em um determinado, sei lá, você vai fazer alguma coisa num dia que você está com a internet que não está funcionando direito. Eu aconselho fazer no offline, porque o online pode demorar muito. Mas para isso você precisa de baixar os dados e ter eles no seu computador dentro do seu diretório, tá? Como que a gente faz? Aqui você cria o nome do objeto que você quer. Eu coloquei on e off para diferenciar. E a gente tem esse get PNAD-C, que é o comando para você extrair os dados. E aí o get PNAD-C, eu defino o ano, defino qual entrevista, então a entrevista pode variar 1, 2, 3 e 4, e defino as variáveis que eu quero. E pronto, ele gera essa base de dados para você. E aí você pode trabalhar com todas as PNADs que tenham contínuo em qualquer entrevista. A extração offline, você vai usar o read PNAD-C. E aí você precisa de um arquivo de extração igual a gente estava fazendo, mas agora você não precisa mais definir os cortes. Você vai usar um input que vem junto com os dados, que o IBGE também disponibiliza. Então você fala que você quer ler esses dados a partir desse input. Cuidado que quando você faz isso, ele puxa todas as variáveis e todas as observações. No meu computador demorou uns 20 minutos para rodar. Mas esse computador não é muito bom. Então, assim, saiba que pode travar, pode dar uma paradinha, mas que vai rodar. E aí agora, também para definir o plano amostral complexo, é muito mais simples. O que a gente faz? A gente, dentro desse pacote da PNAD-C e IBGE, a gente define, aí aqui eu chamei de PNAD 2017 on, junto, só para evitar de ficar gerando mais nomes, assim. E aí a gente usa PNAD-C Design e coloca a base de dados que eu tinha. Então, aqui eu gerei esse banco de dados e aqui, usando só um comando, eu já defino meu plano amostral complexo. Eu não preciso de falar mais o que é o extrato, o que é o conglomerado, o que é o peso. Ele já entende. E isso também é uma grande vantagem para a gente não cometer erros, né? Então, eu acredito muito que esse pacote veio para revolucionar tanto o nosso processamento quanto diminuir a quantidade de erros no processamento de dados da PNAD, né? E aí aqui, depois a gente faz exatamente os mesmos comandos que a gente estava fazendo lá na extração manual, que é usando todos esses comandos SVY, né? E aí vocês vão ver que também é um outro errinho que eu tenho que arrumar, que aqui as médias estão um pouquinho diferentes das de lá, porque na extração manual eu fiz até 50 mil e aqui eu deixei inteiro. Então eu vou corrigir para ficar tudo igualzinho. E o teste de média de novo, mesmo sem tirar quem é maior de 150 mil, os salários das mulheres são em média R$490 a menos que os dos homens e a diferença é estatisticamente significativa. Então, gente, obrigada. Era isso. E meu e-mail tá aqui. Vocês podem me procurar no LinkedIn também. Como a Laila falou, meu nome é diferente, é fácil de encontrar. E eu vou subir todas essas coisas pro GitHub.
E vocês podem falar comigo ou pelo e-mail ou pelo GitHub também. Obrigada.